Shalom a todos, que Deus possa abençoar o dia de vocês hoje e que esse dia seja maravilhoso e abençoado no coração de cada um. Ontem terminei a série de Jesus e fiquei impactada. Foi uma das séries muito linda e eu deixei várias partes ali. Eu fui lendo e vendo e lendo e finalizou ela com o Paulo, né? E eu achei muito linda e eu vou trazer alguns vídeos depois aqui no canal pra falar um pouco desse final, né? Da, da, da série, da novela. É novela, na verdade, né? Não é uma série. É novela. Ela tinha 196 capítulos. É. E, assim, foi uma das séries, assim, muito linda e me impactou muito. Me deixou, assim, completamente sem fôlego. Eu chorava o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E confesso que hoje eu ia vir trazer vários relatos, mas eu fui ler o devocional e eu falei, não, eu vou dar continuidade no devocional, mas vou fazer outro vídeo e vou postar aqui para vocês, pra gente poder entender um pouquinho da palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor, ela tem que ser falada, ela tem que ser mostrada para o mundo todo. O Senhor, ele procura as pessoas para falar a palavra dele. Todos nós temos que conhecer a palavra do Senhor. E mesmo que a gente não possa saber tudo da Bíblia, ainda assim o Senhor nos usa e nos dá sabedoria para a gente ter entendimento e poder entender de fato o que o Senhor está falando, né? O que o Senhor está falando através dessas escritas que os seus discípulos deixou escrevida, né, pra gente ler, poder ler. É um privilégio a gente ter a Bíblia na mão pra gente poder saber exatamente o próximo passo. Porque tem uma parte lá, vou trazer em outro vídeo, mas essa parte me marcou muito, que é a hora que os anjos aparecem para os discípulos e fala, por que vocês têm medo? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que está subindo, ele vai descer. Aí eu tava falando pro meu filho, ele ainda não desceu. Ele vai descer, né? Então, aquilo ali me impactou de uma maneira que eu fiquei em choque. Aí eu vou aprofundar nessa palavra e trago mais para vocês. Porque a palavra do Senhor, ela é para ser falada, ela é para ser entendida e ela é para ser colocada no coração. O Senhor, ele usa o entendimento das outras pessoas para trazer para nós também entendimentos. E hoje aqui, Coríntians deu. Vou falar de Coríntians aqui, mas essa parte aqui nos mostra essa parte que o Senhor nos deixou, né? E no final, quem fala é Paulo, porque Paulo não foi um dos seus discípulos, mas Paulo foi uma peça fundamental para os discípulos lá atrás, né? Então a história de Paulo é muito linda. Eu sempre falo, eu amo a história de Paulo. Ele era ousado, no entanto que ele fala aqui, né? Ele era ousado, ele falava mesmo, ele não tinha medo. Porque o Senhor, ele escolhe essas pessoas. Ele escolhe as pessoas que sejam ousadas, que sejam fora de tudo. Porque são essas pessoas, assim como o Senhor escolheu Pedro. Pedro era cascudo, Pedro era daquele jeito que era, mas Pedro tinha uma força muito grande, que só o Senhor viu, né? E eu vou dar continuidade aqui para vocês, que hoje tá 2 Coríntios. Eu li ela, hoje era o capítulo todo, né? E aí eu só deixei algumas partes aqui pra gente poder ter um entendimento. 2 Coríntios 10, 7, tá escrito assim: olhar para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Oh, glória! Isso é verdade. Você tá aqui e você sabe disso.
quando você fala que você é de Cristo, todos também são de Cristo. Porque é assim que o Senhor trabalha. Quando eu era pequena, a minha mãe levou eu para a igreja. E a minha mãe me mostrou os ensinamentos da Bíblia. Me mostrou Jesus, me mostrou Deus. E quando ela falava que ela era de Cristo, eu também me tornava de Cristo. Você não tá aqui, meu irmão, para ouvir isso. E realmente é verdade. Quando eu passei isso pro meu filho, que eu era de Cristo, o meu filho se tornou de Cristo. O meu filho, a base de Cristo, tudo de Cristo, meu filho se tornou. E os ensinamentos do Senhor é assim que ele traz pra gente. Aí mais embaixo tá escrito assim, aí a gente vai dar mais uma aprofundada, porque essa parte é um pouco mais aprofundo, que hoje o que eu quero passar aqui para vocês. 12 mais embaixo, 12 tá escrito assim, porque não usamos classificar-nos ou compararmos-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas antes que se medem a si mesmo e se compara consigo mesmo, estão sem entendimento. Gente, essa palavra, ela mexeu muito comigo. Antes de eu abrir a câmera, eu fiquei lendo e tentando entender o que o Paulo quis dizer aqui. Às vezes, irmão, a gente se compara, mas aqui essa palavra ela não quer tanto dizer de comparação. Aqui ela quer dizer que o mundo, as pessoas acabam esquecendo da palavra do Senhor e se glorificando com elas mesmas, sabe? Porque eu consegui carros, porque eu tenho uma fortuna, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, entendeu? E elas começam a se glorificarem. E a glorificação, ela acaba deixando a pessoa se afastar do Senhor. Porque a gente não pode o tempo todo se glorificar, porque a gente somos pó. A única que a gente pode glorificar é o Senhor. Não a gente mesmo, não nós mesmos, né? E essa palavra, ela tá dizendo aqui muito forte. E essa palavra, ela dá uma reflexão muito além. Porque tem pessoas que até para falar a palavra do Senhor, elas precisam se glorificar. Se glorificar, né? Como que elas se glorificam? Porque eu conheço a palavra do Senhor, eu tenho a Bíblia todo dia, eu ajoelho todo dia, eu ainda assim sou melhor que você. E essa parte que Paulo traz, isso aqui, quando Jesus veio, ele veio para matar todas essas pessoas, para matar todas essas crenças. Eu falo nesse sentido, que o Senhor, ele perdoou todos os nossos pecados. Então não, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém pode classificar maior que o outro. Aí, porque que nem ele fala aqui, essas pessoas não têm entendimento. E aí, você veja essas pessoas, você se frustra. E no final a gente volta lá pro Velho Testamento. Ficamos longe do Senhor, porque acreditamos. Você não tá aqui, irmão. Olha o que Deus tá falando pra gente. Porque a gente ficamos longe do Senhor, porque a gente achamos que por você não ter as coisas e aquele irmão ter tudo e você não ter nada, você acha que Jesus não escuta você, que você não é forte o suficiente. Mas não. Você não tá entendendo que muitas pessoas só classificam que elas mesmas, entendeu? Elas mesmas se acham no poder. Aí tá escrito, continuando, porém não gloriaremos fora da medida, mas conforme o reto da medida que Deus nos deu para enxergarmos até vós. Você tá entendendo a continuidade da resposta aqui? Você está entendendo? Deus, ele não mostra que ele quer a pessoa rica, a pessoa que dá a maior oferta, a pessoa que dá a maior glória, a pessoa que glorifica o tempo todo, que ela tem todo o poder. Não, o Senhor, ele não quer isso.
Ele não quer. Ele quer que a gente tenha medida reta, certa, no que Ele deu. Que assim chegamos até Ele. Aí 15 mais embaixo, para dar uma finalizada, que eu achei uma das partes que eu precisava trazer hoje nesse devocional, tá escrito assim: não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios. Vocês entenderam, né? O combo que eu quis dizer aqui. Aqui a gente tá falando não só de Deus, mas a gente tá falando ao todo na nossa vida. No seu serviço, na tua casa, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa. Olha o que o Senhor fala através de Paulo, ó, não gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que crescemos a vossa fé, seremos abundantemente agradecido entre vós conforme a nossa regra. Irmão, nós não seremos abundante sem a gente não conhecer a palavra do Senhor. E à medida da fé que o Senhor traz pra gente, a gente tem a sabedoria. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm a sabedoria humana de conhecimento de tudo que é lindo e perfeito para falar aqui. E isso ela acaba trazendo para ela mesma. Ela traz isso e ela coloca uma capa nela mesma, querendo se mostrar que é perfeito, entendeu? Porque eu tenho estudo, eu tenho sabedoria, eu sou uma pessoa, só que ela esquece que o Senhor, Ele dá a medida, Ele dá para nós a sabedoria na medida. E quando você tem a sabedoria do Senhor, ela é diferente, que nem ontem, lá na parte que Pedro foi preso com Pedro foi preso com o João, eles falavam muito lindo, e estava aqui na Bíblia. Eles falaram muito lindo, porque tá na outra Bíblia, gente. É Atos, eu acho que é Atos 5. Eles estavam lá e aí eles falavam muito lindo. E diz que todos os discípulos olhavam e falavam: como pescadores falam tão lindo assim? Porque o Senhor, Ele dá a sabedoria para as pessoas certas. Não é para qualquer um que o Senhor dá a sabedoria da palavra. Ele pode sim dar a entendimento, o estudo do mundo, mas a sabedoria da palavra do Senhor é poucos que têm. Porque a humildade é isso. O Senhor, Ele não quer pessoas maravilhosas e perfeitas. Ele quer escolher todos, você, eu, todos, para falar a palavra dele e encher do Espírito Santo. E assim todos conhecem a palavra do Senhor. Irmão, vocês não estão entendendo. Todo mundo, hoje, esse mundo está afastado da palavra do Senhor. Ninguém está entendendo a palavra do Senhor. Cada dia as pessoas estão se afastando. Cada dia as pessoas estão se afastando do Senhor e achando que o Senhor abandonou elas. E mesmo que você fala: não, eu vejo, não vejo, irmão. Não veja, porque a palavra, ela está sendo esquecida. As pessoas têm medo de conversar com o Senhor. Estamos classificados que é rico. Se você tem dinheiro, você tem o Senhor. Se você não tem, você não é. E talvez você está aí sem propósito nenhum. Seus sonhos estão apagados porque você acha que o Senhor te abandonou e o Senhor só está aqui, ó, te esperando. Vem, irmão. Comece agora. Comece de pouquinho, porque a tua hora ainda não chegou. E realmente, o teu momento não chegou. O teu momento não chegou ainda. O que Deus tem preparado para você ainda não está aqui, nesse momento para você. Porque Ele traz no momento certo. A Bíblia nos mostra todo dia que é o tempo do Senhor. É o tempo. Olha para vocês ver quantos anos já passou. E o Senhor já deixou na Bíblia escrito que Ele virá. Ele virá. Entendeu? Apocalipse mostra, Ele virá ainda. Então, para vocês verem o que você está esperando hoje, para você olhar para Deus.
Para você olhar para Deus e ser dependente de Deus e ser obediente de Deus e esquecer os homens que estão no poder, entendeu? Se glorificando com o dinheiro que é abundante, que não vai levar para o reino dos céus. Entendeu? E você tá deixando de olhar para o Senhor com fé e acreditar que o Senhor, ele não quer essas pessoas, ele querem os improváveis. Ele quer te restaurar. Ele quer te mostrar que o caminho, a verdade e a vida é Ele. Eu não sei porque Deus me tocou no coração para falar isso. É porque ontem eu terminando de assistir a série e eu li isso aqui e me tocou muito no coração. Que o que o Senhor deixou aqui realmente é isso. A gente tá esquecido. A gente tá esquecendo da palavra do Senhor. Assim, quando a gente era pequeno, o Senhor nos mostrou, a nossa mãe nos mostrou que ela era de Cristo, que nem aqui, ó. Assim como ele é de Cristo, também nós, Cristo, somos. E realmente é verdade. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que somos de Cristo desde pequeno. Quando a gente tá ali, a nossa mãe já mostra pra gente o caminho. E a gente já acredita. Então isso daí tá dentro de você, irmão. Está dentro de você, está plantado dentro de você. Só precisa renascer. Só precisa brotar no teu coração. Que assim você vai enxergar e vai ter entendimento da palavra do Senhor. Mais uma vez estou aqui terminando esse vídeo, te mostrando a palavra, e eu creio que você vai enxergar. Você vai enxergar o caminho do Senhor. Que você vai ter entendimento do caminho do Senhor, porque o Senhor te escolheu para reinar com Ele lá em cima. Está lá em cima com Ele. Aquele reino lá em cima é o principal. Aqui é só de passagem. Que Deus te abençoe. Que esse dia seja extremamente abençoado no teu coração. Que o Senhor hoje possa ter tocado no teu coração com essa palavra. E não desiste, irmão. Não desiste dos seus sonhos. Não desiste do Senhor na tua vida, porque Ele te restaura, Ele pode te tirar da onde você estiver e te transformar. E hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus no teu coração. Shalom e até amanhã.